noite, a paz do Senhor trazer uma palavra de Deus para sua vida, não só como um devocional, mas como uma palavra direta do coração de Deus para te trazer resposta, para te trazer um abraço do Espírito Santo, para dizer para você como que você deve se comportar mediante as situações, como que você deve agir mediante as suas dúvidas, os seus temores. Quero dizer para você, uma mulher forjada, ela não vive com base nas suas emoções, uma mulher forjada, ela vive mediante a fé. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, de uma mulher de fé, de uma mulher que nos dá um exemplo de que mesmo estando em cima do muro, uma decisão gera resgate. Hoje Deus vai falar conosco sobre uma mulher forjada chamada Raabe, que você conhece muito bem. Mas que Deus gerou no meu coração algo extraordinário, de forma que o meu coração se encheu de querer entender mais. Nunca estamos saciados das coisas do Pai, principalmente de sua palavra. Essa é uma realidade. Vamos adentrar o texto. Vai dizer assim, hoje nós vamos falar de Josué 2, versículo 1, e depois nós vamos pular lá para o capítulo 6, versículo 22 e 25. E vai dizer assim, Josué 2, 1. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. 6, versículo 22 e versículo 25 vai dizer assim. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Essa palavra é rica em mensagens, rica em ensinamentos. Aprendemos com Raabe que, através de uma decisão, podemos fazer com que Deus gere o nosso resgate. Falar sobre Raabe nessa passagem me faz lembrar sobre a história de Abraão, lá no capítulo 18, versículo 20 até o versículo 33. Quando Deus passa por onde Abraão está e ele começa a conversar com Abraão a respeito da sua decisão de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, dialogando com Deus, vai e pergunta para Deus se acaso Deus encontrasse 40 justos, 30 justos, 20, 10, 50, Deus destruiria a cidade. Por que Abraão teve esse diálogo com Deus? Por conta de Ló, que estava morando, situado na região de Sodoma e Gomorra. E eu quero dizer para você que eu lembrei dessa passagem porque Deus poupou a vida de Raabe, porque a partir da decisão que ela tomou de cuidar dos espias, de guardar a vida deles, de escondê-los, aqui ela não se tornou só uma mulher heroína, mas ela passou a se tornar, diante de Deus, uma mulher justa. Uma mulher que fez algo que talvez ninguém faria, que talvez não, ninguém naquela cidade faria, porque seria considerado inimigo do rei, seria considerado inimigo do rei de Jericó. E isso fala conosco sobre uma ousadia, um entendimento de que eu preciso fazer algo para mudar a minha realidade. Raabe era uma mulher que era prostituta e vivia numa estalagem, segundo o historiador Flávio Josefo. Ela tinha uma estalagem, uma casa de prostituição. E ali, quando os espias seguiram para espiar a terra, simplesmente chegaram naquele lugar. Simplesmente chegaram na casa de Raabe. Simplesmente adentraram aquele lugar. E eu fiquei perguntando ao Senhor: Senhor, eles tinham tantos lugares para adentrar. Eles tinham tantos lugares para poder peregrinar, para estar fazendo as suas investigações, e eles foram logo na casa dessa mulher. Ali, na casa de prostituição, numa taberna ou numa estalagem, era um lugar propício. Por quê? Ali eles não seriam descobertos com facilidade. Eram lugares que iam e viam pessoas que queriam discrição. Pessoas estrangeiras, pessoas de todos os tipos. Então, nada como um lugar incomum ou comum para uma pessoa que quer discrição do que ficar peregrinando por uma cidade sem ser conhecido. Logo, você seria notado. E algo falou no meu coração quando Deus me lembrou que Jeremias vai dizer que o Senhor é aquele que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e com as suas obras. Porque Deus falou comigo, antes deles serem enviados, Raabe já tinha a decisão no seu coração tomada de
eu vou fazer algo para mudar a minha vida, para me safar, para me livrar da destruição que virá. Raabe já tinha no seu coração algo decisivo de que precisava sair daquele lugar, de que precisava ir até o Deus dos hebreus. Raabe já tinha o entendimento de que Deus era Deus nos céus e era Deus na terra. Eu quero dizer para você que do verso 9 até o verso 11, Raabe afirmou 3 vezes a palavra ouvir, que ela ouviu, ou a palavra ouvimos vai aparecer na sua Bíblia. Na minha Bíblia era ouvimos 3 vezes que ela e o povo de Jericó estavam com medo devido aos episódios do resgate do povo do Egito e depois das cidades de Seom e Og. O povo estava com medo por conta de tudo que Deus fez. E logo após esse diálogo dela com os espias, quando ela estava despedindo-os depois de ter escondido, vai dizer no versículo 11, na sua parte final, assim: porque o Senhor, o Deus de vocês, é um Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ali, Raabe acabou de decretar a sua conversão. Ali, Raabe acabou de dizer para todos, para os céus, para a terra: eu quero fazer parte desse povo. Eu sou uma mulher que decidiu viver para esse Deus que abre o mar, esse Deus que destrói povos, esse Deus que faz maravilhas, esse Deus que protege, esse Deus que promete e cumpre. Está chegando aqui na cidade, está todo mundo desmaiado de temor. Por quê? Porque Deus faz acontecer. Era impossível aos olhos de qualquer povo adentrar Jericó devido às suas muralhas reforçadíssimas. Porém, aquela mulher sabia, devido a tudo que ela ouviu, não só ela, mas todo o povo, devido a tudo que foi ouvido, o que Deus já tinha feito, ela sabia que Deus iria fazer com que aquele povo, o povo de Israel, adentrasse a Jericó. Aquela mulher tomou uma atitude que ninguém do povo de Jericó, ali de Canaã, daquela localidade, tomou. Uma atitude de livrar não só ela, mas toda a sua família. Todos ouviram, como ela disse, ouvimos, o povo ouviu, porém só eu estou aqui usando de misericórdia com vocês, os espias. Só eu fui capaz de escondê-los. Assim como eu usei de misericórdia com vocês, usem de misericórdia com a minha família e comigo quando vocês adentrarem a terra. Eu quero dizer para você que essa mulher nos ensina que ouvir a palavra de Deus, entender o que está sendo dito e se encher de temor é a melhor sabedoria que nós podemos ter e praticar. A palavra de Deus vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A palavra também vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que às vezes nós ouvimos tantas coisas e colocamos tantas coisas em prática na nossa vida devido ao ouvir algo. Às vezes nos é dito sobre a violência do mundo, às vezes nos é dito sobre as coisas ruins que acontecem no meio das mulheres e nós tememos e tomamos e como aquilo para a vida. Às vezes ouvimos sobre os conselhos de alguém, às vezes e tomamos isso para a nossa vida. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, tem pessoas que ouvem milhares de vezes e a vida não muda. Tem pessoas que ouvem milhares de vezes, mas a palavra não frutifica. Como a palavra vai dizer, Jesus vai dizer, que a semente cai em vários terrenos. O vento leva, o passarinho leva, outra é esmagado pelas pedras, pelas ervas daninhas e outras frutificam. Eu quero dizer para você que aqui Raabe teve a semente plantada e frutificada. Quero dizer para você que uma mulher forjada, ela não é uma mulher que escuta qualquer coisa e toma para si, mas ela, uma decisão tomada mediante a palavra de Deus, gera resgate para sua família. Raabe, ela gerou resgate mediante antes dos espias serem enviados, ela ter ouvido as coisas que Deus fez, dela ter reconhecido a grandeza de Deus, dela ter tomado a decisão de mudar a circunstância a qual ela vivia, sabendo que ela e sua família morreria. Ela estava disposta a viver para Deus, a fazer parte do povo do Senhor. Ela só precisava de um empurrãozinho. E o empurrão foi o resgate. O empurrão foi os espias terem chegado na casa dela. O empurrão foi, mesmo em cima do muro. Deus falou isso comigo e eu fiquei impactada. Mesmo em cima do muro.
A localidade da casa de Raabe era em cima do muro. E nós falamos muito por aí que o muro é do inimigo, porque foi ele que construiu. Nananã. Não importa a sua localidade. Em cima do muro, debaixo do muro, do lado do muro. Deus não quer saber de onde você está. Deus só quer saber daquilo que se passa no seu coração. Da decisão que foi gerada no seu coração mediante a sua fé nele, mediante a obra que você fará com aquilo que foi gerado no seu coração, com aquilo que foi gerado quando você ouviu sobre um Deus que cuida, sobre um Deus que é zeloso, sobre um Deus que promete e cumpre, sobre o Deus que é Deus nos céus e Deus na terra, como Raabe disse, sobre o Deus que tem o poder de tudo e todos na palma de suas mãos. Aqueles espias poderiam ter ido a qualquer estalagem, a qualquer casa de prostituição. Pensa comigo, Jericó só tinha a casa de Raabe. Ela de um poder de fala na sociedade, porque assim que os espias chegaram na casa dela, o povo foi e falou para o rei que os espias estavam ali. E o rei a chamou para conversar. E aquilo que ela disse foi creditado. Então, ela já era acostumada a dar informações sobre tudo o que acontecia no lugar aonde ela morava. Naquela estalagem ou naquela casa de prostituição, como outros gostam de dar o nome. Ela já estava acostumada a isso. Então, o que ela falou foi creditado, foi tido como verdade, porque aquela mulher era uma parte importante daquela sociedade, naquela situação, dentro daquela circunstância. O rei de Jericó viu nela a possibilidade de, ali eu tenho uma aliada, porque qualquer um de diferente que possa me oferecer ameaça, ela vai me dar informações. E realmente isso acontecia naquela época. E pensa comigo, ela não era a única que fazia isso. Ela não era a única mulher da cidade de Jericó que era de confiança do rei para poder prestar informações daqueles que ofereciam ameaça ou não, estrangeiros ou não, de tudo que acontecia ali ou não. Ela não era a única prostituta que fazia aquilo. Ela não era a única mulher daquela região de prostituição que fazia aquilo. Porém, aprove a Deus sondar a mente e o coração, a intenção que ela tinha dentro dela, que era fazer parte, que era não apenas se livrar da tragédia, que era não apenas não morrer, mas porque gerou temor no coração daquela mulher, quando ela ouviu quem era o Deus de Israel. Eu quero dizer para você que vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar tomar decisões difíceis. Raabe estava numa situação muito difícil, entre a vida e a morte em diversos momentos. Entre a vida e a morte, por quê? A qualquer momento, se ela não tomasse essa decisão, Josué adentraria a terra e todo mundo ia ser morto, destruído, e ela junto. Entre a vida e a morte, por quê? Ela foi levada ao rei e se o rei não tivesse tido como verdade a sua fala, ela poderia ter morrido, ter sido considerada uma traidora do povo de Jericó e ter a sua vida acabada ali. Ela poderia ser levada à morte quando ela, de fato, não colocasse a sua fé nos homens, nos espias, e temendo, tomasse alguma atitude impensada. Várias coisas poderiam acontecer. Você consegue compreender o meu raciocínio? Mas essa mulher não apenas confiou com o seu coração emocional, mas confiou com a sua consciência, com a sua razão, com o seu consciente e com o seu inconsciente. A fé, ela é acreditar com o seu racional, com o seu irracional, com o seu coração, com o seu consciente, com o seu inconsciente, de que Deus fará aquilo que Ele disse que faria, mesmo você não vendo nada aos seus olhos. Eu costumo dizer, quando eu falo com Deus sobre as coisas impossíveis aos meus olhos, mas que Ele disse que faria, que eu já acreditei. Senhor, com o meu racional, assim como amanhã é terça-feira, eu já creio, já aconteceu. Ainda que no mundo físico não esteja vendo nada, mas no espiritual já está pronto. No espiritual já foi dada a largada, já foi tudo começada a preparação. Você tem que crer com todo o seu interior, alma, mente, corpo, coração, tudo. Você tem que crer de toda a sua verdade, porque senão você não consegue praticar obras mediante a fé. E a fé sem obras, ela é morta, assim como as obras sem fé, ela é morta. Você precisa entender que a fé, ela é o único caminho para agradar a Deus. E aqui,
Raabe, uma mulher de um povo totalmente idólatra, de um povo totalmente perdido, de um povo totalmente avesso à vontade de Deus em todas as coisas. Ela agradou a Deus, se tornando justa no momento que ela reconheceu dentro dela que Deus era Deus nos céus e na terra. No momento que ela reconheceu que ela não tinha para onde ir a não ser correr para os braços do Senhor. No momento que ela entendeu que não existia outra saída a não ser recorrer ao Deus de Israel. Existem decisões na sua vida que, por mais difíceis que sejam, você, antes de ver tudo acontecer, vai precisar crer que Deus vai te resgatar, que Deus vai fazer algo por você. É difícil. Você tem que desconstruir tudo aquilo que foi construído em você. Mas é aí que entra o agradar ao Senhor, através da fé. O justo vive pela fé. Aqui essa mulher, Raabe, uma prostituta, ela foi considerada uma grande prosélita, porque ela se converteu à fé dos hebreus. Prosélita, porque ela se converteu aos hebreus, à fé dos hebreus, de corpo, alma e coração. Ela foi considerada uma heroína da fé, mediante a decisão que, antes de tudo ser feito no físico, em seus olhos, quando ela ouviu tudo o que Deus fez pelo povo dos hebreus, o coração dela se eterneceu e se converteu ali. E aí Deus pega essa mulher e transforma ela numa chave para o povo adentrar Jericó, numa chave para a terra de Canaã ser conquistada, numa chave para onde o povo poderia passar para conquistar aquilo que Deus prometeu. Existe tempo para todas as coisas. Deus já sabia que existiria Raabe. Deus já sabia que essa mulher seria a chave para que o povo adentrasse aquele lugar. Deus já sabia que ela se tornaria uma mulher de grande importância. Deus já sabia que a decisão dela, a decisão do seu coração, geraria resgate. Aquela mulher, com a sua ousadia, com o seu temor, com a sua intrepidez, com a sua coragem, ela não gerou somente o resgate dela. A obra dela de guardar os espias gerou resgate para ela e para sua família. Gerou vida para ela e para sua família. Às vezes as decisões que precisamos tomar não é nem só por nós, mas é pelos nossos. E você não sabe como tomar porque vai gerar consequências. Como aqui Raabe, eu disse, poderia ter diversas consequências. Mas em algum momento você vai precisar tomar. Em algum momento você vai precisar se colocar em tomar a decisão de sair do muro. Ainda que o seu coração esteja em dúvida, ainda que o seu coração esteja temeroso, ainda que você não saiba o que vai acontecer. A decisão, mediante a sua fé, vai gerar resgate. Deus vai te tirar de cima desse muro. Se você decidir de corpo, alma e espírito, sair desse lugar de paralisia, sair desse lugar de morte, sair desse lugar de mordaça, algema, dependência, sair desse lugar que vai te levar à ruína, sair desse lugar aonde você não tem para onde ir, você está sempre encurralada, sair desse lugar em que Deus quer te arrancar. Uma decisão gerada no seu coração vai fazer Deus resgatar você e a sua família. Uma decisão gerada por ouvir a palavra de Deus e temer o Senhor, reconhecer o poder dele, vai fazer Deus levar pessoas até você para te tirar desse lugar. Vai fazer Deus enviar meios. E é sobre isso que você precisa entender. Uma mulher forjada, ela vive mediante a sua fé. Uma mulher forjada, ela não vive só do ouvir qualquer coisa, mas ela vive do ouvir a palavra de Deus. Ela vive como uma justa, um justo. Ela vive mediante a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes, ficamos buscando por aí diversas maneiras para solucionar problemas, mas esperamos cair do céu a solução. E às vezes a solução estar apenas na decisão que você precisa tomar para que Deus faça o resto, para que Deus te resgate. A sua decisão tem que ser tão certa que quando o resgate vier, você não pode ter medo. Você não pode ter medo de nada. Você só precisa ir.
Entenda o que Deus está falando contigo, porque é uma resposta de Deus nessa noite para a sua vida. Deus está falando com pessoas direcionadas hoje. Deus está falando com mulheres que precisam de resposta. E não precisa apenas aprender a ser uma mulher forjada, mas que estão buscando respostas em Deus para tomar decisões, para sair do lugar aonde estão, o muro. E Deus está dizendo para você, toma a decisão e deixa comigo. Eu sou o Senhor que sonda, examina o teu coração, sonda a tua mente, entendo as suas intenções e com base na sua decisão, com base nas suas intenções, eu te resgato. Toma a sua decisão e deixe que Deus faça o resto. Raabe, uma mulher não só de fé, mas uma mulher que gerou resgate para ela e para sua família mediante a decisão tomada antes que tudo acontecesse. Deus é um Deus que resgata o justo e o justo vive pela fé. Entenda isso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você receba essa palavra que Deus está falando contigo na noite de hoje. Hoje, Deus está trazendo resposta para o seu coração. Que você venha, a partir de hoje, buscar ser uma mulher forjada. Amanhã temos outra mensagem da parte de Deus sobre o tema Mulheres Forjadas. Espero você aqui. Siga no Instagram, no TikTok. Essa mensagem vai ficar gravada. E espero que você deixe aqui os seus comentários, o que você achou dessa mensagem. A paz.